Olá, sejam muito bem-vindos a mais um ACE Soluções, onde a associação traz aí os serviços e os benefícios para você associado, tá? E hoje tenho aqui o prazer de receber o nosso convidado Giovanni Guerra, vasta experiência em gestão e associativismo, pós em FGV em gestão empresarial, cofundador de empresas e cooperativas. A partir de 93, sem entregar a idade, passa a atuar em cargos de liderança em entidades empresariais em Minas Gerais e São Paulo. Desde 2004, na FACESP em São Paulo, que é a nossa federação, como superintendente de produtos, desde 2013. E atualmente como diretor estatutário da EBA, Empresa de Benefícios Amigáveis S.A., Companhia da FACESP. Muito bem-vindo, Giovanni. Obrigado, Karen. Obrigado pelo convite. Um abraço aí a todos os associados aqui da Associação Comercial. Vamos falar hoje um pouco aí do nosso cartão EBA. EBA Benefícios. E aí Sim. Eu quero entender um pouquinho mais aí desse mundo, o que é na prática um cartão de benefícios e por que ele está ganhando tanto espaço nas empresas. Perfeito, Karen. Bem, primeiro, reforçando que EBA é uma companhia, uma empresa, um SA de capital fechado que pertence à FACESP. Já é uma inovação, né? A FACESP hoje, a nossa federação, nós estamos falando aí de quase 400 associações comerciais em São Paulo, que juntas reúnem aí 250 mil associados, inclusive uma importante associação que é a de vocês aqui, né? Então, o EBA, na verdade, ele atua na área de benefícios. Quando a gente olha, cara, empresas como gestão, né, olhando no ângulo da gestão, você tem processos, produtos e pessoas, basicamente, né? E a gente sempre pergunta o que é mais importante numa empresa, né? São pessoas. E benefícios atua exatamente no sentido de você atrair boas pessoas e manter na sua empresa aquelas pessoas que mais contribuem para o sucesso da sua empresa. Então, hoje as pesquisas mostram, até o pessoal se assusta, né, que benefício aparece à frente de salário como fonte de satisfação. Sim. Então, o EBA é um cartão que proporciona a empresas de qualquer porte oferecer um conjunto interessante de benefícios exatamente para reter ou atrair talentos para essa empresa. Então, como tudo começou aí com o Giovanni dentro da federação, trazendo esse cartão, como foi essa entrada através da federação? O que a federação, qual foi o olhar da federação para esse benefício para os empresários através das associações? Legal, Karen, boa pergunta também. A FACESP, desde sempre, né, até quando eu estava lá como gestor de produtos, a FACESP sempre procurou criar um portfólio de produtos para que o associado enxergue na associação, além da defesa das questões institucionais, reforma tributária, aumento do limite dos MEIs e tudo o dia a dia que as nossas grandes lideranças trabalham, mas também olhando o lado de serviços, né? O associado, empresa, procurar enxergar na associação uma fonte de serviços bons, serviços confiáveis, serviços, vamos dizer, com bons preços, boas condições. Então, lá atrás, quando a FACESP estruturou o cartão, que tinha outro nome, a ideia é oferecer uma estrutura própria. A FACESP sempre operou de forma direta esse cartão, e isso foi crescendo tanto que em 2017 a federação resolveu transformar isso numa companhia, né? Então surgiu uma companhia, uma SA de capital fechado, e a gente tem essa dupla garantia. Além de ser uma plataforma super moderna hoje, nós temos essa tranquilidade também de saber que a principal acionista da EBA é a própria federação, né? Para levar para as associações comerciais um produto excepcional em termos de benefício, com a segurança de ser uma companhia da FACESP em parceria com as associações comerciais de São Paulo. Muito bom, e realmente é um super benefício, né? Sim. E aí, uma segunda pergunta e dúvida aqui, né, do pessoal, por que as empresas estão migrando do modelo tradicional para benefícios mais flexíveis? Ah, sim, cara. E, na verdade, de uns 3 anos para cá, aliás, até antes, né, na pandemia, surgiu esse conceito de benefício flexível. O que é um benefício flexível? Até então, as empresas concediam para os seus funcionários os famosos VA e VR, né? Vale alimentação, vale refeição,
muitas vezes para cumprir obrigações aí legais de convenções coletivas, né? Quando veio a pandemia, por exemplo, o cartão alimentação passou a não fazer muito sentido, refeição, o pessoal ficando em casa. Então começou a se criar outras categorias, até mesmo na época, recursos e créditos para a pessoa pagar uma internet, por exemplo, né? Então começou a surgir esse conceito de benefício flexível. Na essência, para resumir, Karen, o que é o benefício flexível? É você poder ter no mesmo cartão, no caso do EBA, 7 opções de benefício, onde você adequa ao perfil da sua empresa. Então, se você tiver na sua empresa um funcionário que tem perfil de alimentação, ele vai receber a alimentação. Se no mesmo time você tem uma equipe comercial que também tem uma comissão, uma premiação, ele pode ter um benefício adicional no mesmo cartão. Então, o benefício flexível, como o próprio nome diz, ele dá ao RH uma condição de fazer uma oferta de benefícios bem completa, mesmo que essa empresa seja uma pequena empresa, que é o grande perfil, né, das associações comerciais do Estado de São Paulo. Então, a palavra-chave realmente que funciona é essa, é flexibilidade do RH criar uma boa cesta de benefícios para o seu colaborador. Já pegando o gancho aí na sua fala, o colaborador enxerga o benefício como um salário adicional ou indireto, e isso também auxilia o RH na retenção do colaborador e até para agregar aí como algo diferenciado? Sim, não tenha dúvida. Nós temos uma pesquisa recente de uma grande consultoria chamada Robert Half, se vocês clicarem, dão uma googada aí, vocês vão achar esse PDF, que mostra, e algumas pessoas acham até estranho, como eu disse há pouco, que o benefício, cara, aparece à frente de salário. Então, às vezes, a empresa não tem aquele orçamento, né? Às vezes, a empresa pequena, todas as dificuldades que nós temos no Brasil. Então, se ela der R$100 de aumento, ela vai ter praticamente R$100 de encargos sociais. Então, vamos aumentar um pouco, por exemplo, para R$300. Olha, eu vou aumentar o seu salário aí em R$300. Esse empregador vai gastar quase R$600 entre salário e encargo. Por que não, ao invés de gastar R$600 nesse exemplo, ele não poderia colocar, por exemplo, R$450 num cartão alimentação? Então, é bom para o empregador, porque ele economiza. A legislação que regula o cartão alimentação e refeição, a legislação chamada PAT, está até tendo umas mudanças agora, ela é uma legislação de 50 anos. Então, é uma segurança muito grande para o empregador de conceder um benefício e ele não ter problema trabalhista. Então, o empregador economiza e aí, dentro da sua pergunta, esse funcionário que trabalha na sua empresa, que é muito bom, amanhã um concorrente oferece lá, sei lá, R$200 de aumento no salário, ele vai embora. Agora, se ele tem na sua empresa um pacote de benefícios, como as pesquisas mostram, ele pensa 2 vezes antes de sair. Pô, para que eu vou para essa outra empresa que está me oferecendo um pequeno aumento, se aqui eu tenho, nesse cartão, 3 benefícios, né? Por exemplo. Então, na verdade, na prática, a gente tem essa convicção de que o EBA é um cartão que proporciona a retenção ou atração de bons talentos na empresa. Ótimo, porque tem sido uma preocupação das empresas essa retenção. Sim. E o que muda dentro da empresa, principalmente para o RH? Que ele terá aí um controle digital, ele consegue ter relatórios, Sim. Como funciona? O RH, que é quem opera isso na empresa, nós procuramos contratar no mercado uma plataforma das mais modernas que existe. Então, por exemplo, um primeiro diferencial do EBA, se o RH não concede nenhum benefício, ele pode começar com os clássicos que a gente chama, vale o crédito para alimentação e o crédito para refeição. E aí ele entrega o cartão. Quando chegar, sei lá, janeiro do ano que vem, olha, tenho uma verba aqui, eu vou dar um valor aqui para material escolar, para os filhos dos funcionários. Então, no mesmo cartão que já está na mão do funcionário, ele solicita ao EBA, ative, por favor, a carteira Educação. Ele coloca lá um valor, esse valor só vai passar em papelarias e estabelecimentos que atuam nesse segmento. O vendedor, eu estou dando um dinheiro aqui no salário, ou fazendo um Pix para combustível, minha equipe de vendas. Coloca no cartão.
só vai passar esse crédito em postos de combustíveis. Então o RH tem aquela garantia, Karen, de que aquele recurso que ele colocou não vai ser desviado e usado para outra coisa. Precisamos também proteger o empregador em termos legais, né? Então, na verdade, o RH tem uma plataforma, um login, uma senha totalmente digital, onde ele consegue fazer todo esse manuseio de uma maneira bem tranquila. Não é uma plataforma que tem lá 150 opções, né? É aquele básico bem feito, e a gente tem hoje um nível de satisfação muito bom dos RHs que usam o EBA para manejar tudo isso. Então é de fácil acesso, com controle Sim. total e, principalmente, a empresa fica protegida. A empresa fica protegida. Na época da pandemia, houve até alguns problemas nessa linha do home office, dinheiro para a internet, né? Que algumas empresas fizeram esse cartão multibenefícios, mas sem esse controle. Nós não trabalhamos assim. Então, na verdade, Giovanni, dá para sacar o dinheiro, fazer um Pix? Não dá. Aqui é um cartão benefícios, não é uma conta digital. Então, a gente precisa proteger o empregador. Nós sabemos no Brasil como é a justiça trabalhista, né? Então, a gente precisa garantir que aquele recurso que o empregador colocou para combustível vai ser usado para adquirir combustível. O que ele colocar em cultura, cinema, teatro, etc. Então, cada benefício já existe toda uma tecnologia que vai debitar em cada carteira da forma correta, protegendo o empregador. E, obviamente, o funcionário ficando satisfeito de ter esse pacote de benefícios. Perfeito. Segurança é o que a gente precisa preservar para os nossos associados e empresários. Bom, qual é o erro comum que as empresas cometem na contratação de um fornecedor de benefício? Então, olha, são vários, né? Uma que a primeira é você tem que ter uma empresa confiável, né? No nosso caso, puxando a brasa aqui para a nossa sardinha, né? Nós somos uma SA, que tem um capital bem relevante, e temos com acionista a federação e parceiro, associações como vocês aqui, que são associações tradicionais, importantes no contexto local. Então, primeiro você tem que contratar empresas sérias. Nesse segmento, Karen, já tivemos casos, principalmente licitações públicas, de empresas que fizeram ofertas mirabolantes para prefeituras e depois foram embora, dando calote nos empregadores e até na rede credenciada para empresas que não atuam com cartão bandeirado, né? Então, o cuidado que essa empresa tem que ter, primeiro, com a idoneidade da empresa. Segundo, se ela é uma plataforma moderna. Nós temos hoje no mercado grandes players, que eu não vou citar aqui, óbvio, né? Mas que são plataformas gigantes, empresas grandes, importantes, mas que estão ainda trabalhando sem bandeira. Então, nós temos empresas grandes aí, bastante significativas, que você chega, às vezes, no interior e só tem 3 lugares que aceitam aquele cartão. No caso do EBA, como é um cartão bandeirado com a bandeira Elo, a gente tem essa tranquilidade da ampla aceitação na cidade de Guarulhos, no estado de São Paulo, no Brasil. Então, eu acho que hoje, essas 2 dicas são as mais importantes. Que empresa é essa que está te ofertando e se ela está hoje te ofertando uma plataforma moderna, um cartão de ampla aceitação e com 7 benefícios no mesmo plástico. Porque senão, Karen, se você amanhã contrata uma empresa que não tem essa plataforma, seu funcionário vai estar amanhã com 5 cartões na carteira. Sim. Cartão combustível, cartão alimentação, cartão saúde. No passo que um cartão como o EBA multibenefícios, você consegue concentrar isso num único plástico. Facilita a gestão para o RH e, obviamente, facilita para o funcionário. Perfeito. Me conta um pouquinho mais sobre a bandeira, por quê? Eu sei que o bandeirado, ele facilita tanto para o colaborador com esse acesso maior e também os empresários que têm o comércio, as padarias, os restaurantes, né? Sim. Isso dá uma grande diferença, principalmente no faturamento final dos empresários, tanto o restaurante, a padaria, o comércio, quanto também para o colaborador nessa expansão total. Sim, também é uma pergunta muito boa. Nós temos ainda na nossa plataforma um cartão que a gente chama de EBA local, onde esses estabelecimentos são credenciados diretamente por nós. São Paulo tem mais ou menos 400 municípios, cara, que tem até 20 mil habitantes. Alguns projetos,
o cliente quer que o dinheiro circule no município. Então, aí nós estamos falando de uma cidade que a gente vai lá e credencia 50 estabelecimentos e está ótimo, o cliente fica satisfeito. Mas cidades do porte Guarulhos, Campinas, Ribeirão e outras grandes, e clientes maiores em especial, até às vezes menores, a gente precisa ter um cartão bandeirado. Nós optamos pela Elo. A Elo é uma bandeira brasileira que pertence ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica, ao Bradesco, né? Então é uma bandeira hoje totalmente compatível com as bandeiras mais conhecidas, né? Visa e Master. E hoje, como você disse, se você chegou num estabelecimento com o seu cartão IBA e aquele local ele tem a maquininha, vai passar o cartão IBA. Óbvio que vai passar dentro daquele crédito que você recebeu. Se você for num posto de combustível para passar a alimentação, não vai dar certo. Se for premiação, passa em todos os lugares. Então, nós temos uma característica de ampla aceitação, que é um grande diferencial nosso, né? Se amanhã um funcionário viajar para o Nordeste ou para o Rio de Janeiro, a gente brinca, for na praia e passar lá um cara vendendo espetinho de camarão, se tiver maquininha, passa o EBA Elo. Os outros concorrentes eu tenho minha dúvida, porque eles trabalham credenciando um a um, né? Então, na verdade, a gente tem essa ampla aceitação. E outro detalhe importante, a bandeira, quando um comerciante contrata uma maquininha, dependente de qual maquininha, lá dentro ele já tem uma taxa para Visa, para Master e para Elo. Então, as taxas médias de uma bandeira são bem menores do que uma grande empresa de cartão cobra hoje desse pessoal. Inclusive, tem um decreto novo agora que está estabelecendo um teto, né, de cobrança. Então, nós não temos essa dificuldade hoje de chegar aqui e falar, Karen, vamos fazer uma reunião e vamos credenciar os estabelecimentos. Não. Todos os estabelecimentos de Guarulhos, se tem maquininha, passa EBA Elo. Nossa, perfeito, um grande benefício. Sim. Falando em benefícios e diferenciais para os nossos empresários da região de Guarulhos e associados, Sim. Qual é o nosso diferencial? A emissão de cartão, a gestão, o que a associação tem de diferencial e da concorrência? Tem muita coisa, mas vamos concentrar no básico aqui, né? Primeiro, de novo, o fato de ser um cartão bandeirado. Isso faz toda a diferença. Desde aquele funcionário que vai usar na mercearia do bairro, que tendo maquininha vai passar EBA Elo, provavelmente não vai ter outros grandes aí, e fora de Guarulhos, fora de São Paulo e etc. Então hoje o cartão bandeirado é a primeira questão forte. Segunda, que esse cartão está sendo emitido com a parceria com a CE Guarulhos sem custo de emissão. Esse cartão ele tem chip bandeirado com aproximação, custa uma fortuna esse plástico. Nós não estamos cobrando nada. Então, hoje, se o associado aqui da associação tem 1, 2, 5 ou 500 funcionários, nós não estamos cobrando a emissão desse plástico. Não há mensalidade, não há anuidade e não tem pegadinha. Não tem taxa administrativa. Não tem taxa de carga nem nada. Então, realmente é um benefício até que a orientação da federação. Nós não podemos também criar um produto que a gente joga essa conta no colo de um associado, que já é uma pequena empresa, que tem todas as suas dificuldades. Os custos que existem no EBA, que a gente pode falar depois, são parcerias que nós temos com a Total Pass, que é a academia, CLUD, que é NR1 Saúde Mental, mas o EBA puro, né, o cartão em si, a gente não tem esse custo. Então, esse seria um segundo diferencial. Outro é o fato de Guarulhos estar com a gente, né? Então, quer dizer, hoje praticamente não há necessidade de procurar associação, lugar nenhum, porque o cartão chegou, entregou, baixou o app e sai usando. Porém, caso a pessoa tenha alguma dúvida, assim como temos hoje a operação em 180 municípios de São Paulo, com parceria com associações comerciais. Então, olha, eu estou com uma dúvida, ou até como algum acontece às vezes, Karen, tem associação que a gente manda o cartão para a associação. E aí o associado vai lá, recebe uma orientação de como usá-lo, conhece a associação, toma um café, como aqui, um café muito gostoso, por sinal, né? Então, a gente tem esses diferenciais, ampla aceitação, custo zero,
parceria com a Associação de Guarulhos. Tem mais um monte de motivos, mas eu vou me concentrar nesses 3 aí. Que já são excelentes, né? Sem Taxa dúvida. zero, emissão de cartão gratuita. Ampla aceitação. Ampla aceitação, plataforma de gestão. Então, tudo Sim. isso agrega demais e reduz o custo, né? E fora Exatamente. a retenção e todos os outros benefícios Os outros vinculados. benefícios. Bom, puxando aqui já um gancho na sua fala, Sim, falando um pouquinho aí dos parceiros. sim. Voltada aí para a saúde mental, uma preocupação dos empresários, que é a NR1, Sim. o que o EBA traz de parceria focado aí nesse tema? Legal. Olha, Karen, eu e o time nosso lá da nossa diretoria, a gente foi estudar esse tema, eu confesso até que eu fiquei um pouco assustado. A saúde mental hoje está uma coisa muito séria no Brasil. As estatísticas mostram que 46% dos funcionários têm algum nível de estresse, mas não é aquele estresse de uma discussão que teve com o chefe nem nada, é um estresse contínuo. Mais de 50% dos funcionários hoje, quando perguntados, gostariam de trocar de emprego. Então, nós temos hoje um problema de saúde mental. E o Brasil hoje, até tem discussão aí de escala 6x1 e tal, hoje nós temos um problema no Brasil que é a produtividade. Vocês devem pesquisar aí, devem saber disso. Hoje um trabalhador americano tem uma produtividade 4 vezes superior a um brasileiro. E tem vários motivos, né? Educação, qualificação, mas um deles é a saúde mental. Então o EBA, nós inclusive trocamos o logo agora. O nosso logo é EBA Benefícios e Bem-Estar, né? Como está aí na tela. E dentro disso aí a gente trouxe a Clude. A Clude é uma plataforma tecnológica muito robusta, muito forte, que com valores aí a partir de R$ 4,90, R$ 9,90, a gente consegue levar para o trabalhador da empresa, o empregado, a empregada, uma plataforma focada na NR1, que é uma nova norma que passou a vigorar esse ano, que trata exatamente da saúde mental. Então, o Clude é o nosso parceiro, que é uma plataforma online de diagnóstico para o empregador ver o seguinte: a quantas anda a saúde mental dos meus funcionários. E como ele consegue fazer esse acompanhamento através do Clude? Então, o Clude é uma plataforma onde o empregador contrata, tem lá 10 funcionários, ele paga 10 vezes R$ 4,90 ou 10 vezes R$ 9,90, se tem consulta com o psicólogo, psiquiatra, sim ou não, né? Tudo dentro de um plano só. De um plano só. Se você quiser só a plataforma, R$ 4,90, se for a plataforma com direito a algumas consultas, R$ 9,90. O funcionário, espontaneamente, porque isso não é obrigatório, ele entra lá e preenche uma série de questionários e o gestor ou o dono, sem citar nomes, ele vai ver um gráfico para ver a quantas anda a saúde mental do funcionário. Nossa, que então, é um assunto delicado, né? Empresas médias e grandes geralmente têm ouvidorias, têm canais próprios que até a legislação exige. Empresas pequenas e médias, às vezes tem aquele contato muito direto, né? E por mais que tenha aquela proximidade do dono com os funcionários, às vezes aquele funcionário está passando por uma situação, né? E às vezes o empregador não percebe. Então, através de uma coisa mais anônima, né? Mais respeitando todo o sigilo LGPD, sim, o empregador consegue ver uma medição sobre esse tema tão importante que é o bem-estar psicológico. E hoje em dia, né, a saúde mental tem esgotado os colaboradores e o rendimento até cai demais. Sim. Então, o cuidado e esse acompanhamento, não só por ser lei, mas um cuidado realmente com os colaboradores é essencial. Sem dúvida. É produtividade. Então, assim, aquele empresário que às vezes está falando, não, ali isso aí não tem nada a ver, para mim o que importa é o cara chegar no horário e tal. Gente, bem-estar é a equação. Bem-estar é igual a produtividade. Não precisa ser muito especialista para saber. Se tem um funcionário que está passando um drama em casa, um familiar que está doente, ou algum problema, óbvio que ele vai cumprir 8 às 18, mas ele não vai ter aquela produtividade. Então, é uma coisa que, para aquele empresário que ainda tem dúvida, é produtividade na veia. Um vendedor que atende um cliente com um problema qualquer que tem a ver com a saúde mental, óbvio que aquela venda talvez vai ser uma venda mais
burocrática. Com certeza, ou até que nem ocorra. Ou que nem ocorra. Então, na verdade, a CLUD, parceira EBA, ela dá essa condição da gente fazer uma atuação nesse tema sem que a empresa tenha que investir milhares de reais. Claro que a NR1 é uma norma bem mais completa. Talvez a empresa precise de contratar consultores e tal, mas para quem não tem nada, né, vamos do 0 a 1, já é um grande ganho. E é um mapeamento da própria equipe, o clima organizacional. Exatamente. Já te dá um norte para as ações que o empresário precisa tomar. Exatamente, essa é a palavra, o clima organizacional. O empresário de pequena empresa, ele é muito ocupado, ele vai ao banco, ele tem que fazer várias coisas. Ele é operacional, ele é muito operacional, então às vezes ele não tem olhar para isso. Tem muita empresa que vai falar de clima organizacional, o que seria isso? Então acho que a associação comercial também faz esse papel, que é o EBA/FACESP, de levar para a pequena empresa soluções e situações que às vezes nem estavam no radar do empresário. Ah, mas é mais uma obrigação que o governo coloca para trazer mais custo. Gente, essa especificamente, eu entendo que é um olhar interessante de você pensar no bem-estar. Porque o bem-estar, como eu disse, é igual a produtividade. Produtividade, resultado, faturamento e que mantém a estrutura. É o famoso círculo virtuoso, né? Não vicioso, é isso aí. Virtuoso, isso perfeito. Aí. Bom, entrando aqui já em qualidade de vida, a parceria com o Total PES, como funciona? Total PES a gente sai da saúde mental para a saúde física, né? Hoje também, não tanto quanto nos Estados Unidos, né, que tem os problemas da obesidade e tal, né? Eu mesmo tenho essa dificuldade, viu, gente? Academia não é meu forte, mas enfim, nós assinamos aí com a Total PES, que é um grande player do mercado de academias. O empregador paga um valor mensal para todos os funcionários, Karen, que na média a gente tem ofertado condições que são de 40% a 50% abaixo de que se esse empregador fosse contratar direto com a Total PES. Então, eu tenho 10 funcionários, eu contrato a Total PES, paga para a EBA um valor mensal e a EBA ativa esses CPFs na Total PES. Cada funcionário vai lá, baixa o app, se cadastra, paga o seu próprio plano, não é a empresa que paga, pelo menos 99% dos casos. Então, aquele funcionário coloca lá e paga, põe seu cartão de crédito e paga. Qual o diferencial? Ao invés de você frequentar aquela academia do seu bairro, que você pagaria hipoteticamente, por exemplo, R$100, com os mesmos R$100 você frequenta 20 academias, 30 academias na cidade. Às vezes numa viagem, né, você consegue ser atendido. Fora de São Paulo, fora de Guarulhos, fora até do estado. Então a Total PES dá essa flexibilidade de você ter um app super simples, super bacana, onde o funcionário, hoje eu vou nessa academia aqui, mas eu quero conhecer aquela outra. Por exemplo, o meu caso, eu frequentava academia no meu bairro, pagava lá em torno de R$110, obviamente tem que usar, né, de casa, usando o Total PES, coloquei esposa, filho, hoje a gente continua frequentando a academia da esquina, mas meu filho quer ver uma outra que fica mais distante, vai lá, bipa, faz o check-in. Então, Total PES, grande benefício para a saúde física, que tem a ver com a saúde mental de forma indireta, né, Karen? E também com condições comerciais muito interessantes. Se você tem dúvida, entra no site da Total PES, faça uma cotação, depois pergunta aqui para a Karen, para o time comercial da Karen, vocês vão ver que nós temos uma condição comercial muito agressiva, muito legal para você aí contratar para os seus funcionários. Muito bem. E qual a relação, Giovanni, direta entre o exercício físico e a redução de afastamentos? Né? Sim, na verdade, o que acontece? Hoje, se a pessoa, que já é difícil, né? Ter uma alimentação adequada. É um conjunto. Fazer atividade física. Vem a questão da saúde mental. Então, assim, esse tripé aí. Se você tem um funcionário que está com um problema qualquer que afeta a saúde mental, está acima do peso, está com algum problema de saúde que às vezes é derivado até desse excesso de peso ou de uma má alimentação, esse conjunto não é legal. Né? Então, esse olhar da empresa, benefícios,
Uma prevenção. Uma prevenção, benefícios e bem-estar. Quer dizer, você coloca uma plataforma onde você tem não ofereço, vamos pegar o básico, não ofereço nada para esse funcionário. Paga aqui o salário, a convenção, vai aqui no alimentação, pelo menos, refeição, vai crescendo. Daqui a pouco um total PES. Então, é uma forma de você tem que trabalhar. Claro que a decisão final é do funcionário, né? Se ali tiver total PES, 10 funcionários, gente, tá liberado aqui. Quem quiser entra e faz. Na média, 40% a 50% dos funcionários aderem e pagam os seus próprios planos. Mas para quem partiu do zero, né? Se você tem pelo menos alguns funcionários ali que de repente podem incentivar os outros, né, Karen? Sim. Esse pacote de benefícios básicos, mais benefícios adicionais, mais total PES, mais CLUT, acho que dá para a pequena empresa uma condição. E voltando até a pergunta anterior, Karen, quanto custa para você achar no mercado esse profissional que você perdeu? Aquele gerente bacana, aquele cara que seja até um balconista ali, que todo mundo gosta, simpático e tal, amanhã eu estou saindo. Quando você assusta, ele vai embora. Por quê? Você não pensou, não, mas eu vou aumentar seu salário, não quero, porque já roeu a corda ali. Então, se você consegue manter esse time, é economia também, não só em encargos sociais, alimentação e refeição, como também evitando aquele gasto de achar essa outra pessoa para ver se dá certo. Que aquele que você tinha já tinha dado certo. Esse que você vai contratar, só o tempo dirá, né? É isso aí. Bom, já pegando aqui como investimentos e retenções, né? Porque você acaba, se você perde um colaborador, você acaba perdendo todo o conhecimento nele levado junto. E aí, quando você contrata um novo colaborador, tem todo aquele tempo de treinamento, até que ele fique pronto, um perfil ideal, e aí gera-se mais custos, mais demandas, né? E como medir esse retorno de investimento sobre os benefícios, né? Como as empresas podem ter palpável o que fica de ROI para elas? Na verdade, assim, depende da empresa, né? Hoje a gente sabe que empresas de pequeno porte, muitas vezes até não tem um ERP, um sistema financeiro, né? Mas hoje, com o Excel da vida aí, né? Então, óbvio que, naturalmente, se você tem um time que vamos pegar radical aqui, que oferece 0 benefícios, você vai perceber que um dos indicadores que vai acontecer ao longo do tempo é diminuir o seu turnover, que é exatamente a entrada e saída de funcionários. Então, se você tem um pacote de benefícios interessante, a tendência que você tem de reter esse funcionário é maior. Então, aí já tem a primeira economia. Você não perde aquele funcionário, não tem aquele processo todo de contratação. Recente, agora, eu recebi um zap de um gerente de um banco, que eu tinha movimentação, que atendia a conta, ele foi para o outro banco. Então, ele me mandando mensagem, olha, Giovanni, estou no banco A, eu estava no A, fui para o B, e me oferecendo muita coisa. Então, quer dizer, o relacionamento que eu tinha com aquele banco era com aquela pessoa. Então, se um empresário, dependendo, por exemplo, do varejo, que é a grande maioria nas associações, tem aquele funcionário que é o queridinho de muitos clientes, se ele vai embora, pode ser que ele perca parte dessa carteira para onde esse funcionário vai, né? Porque o relacionamento é muito pessoal, né? E no médio e longo prazo, esse ROI, esse retorno, cara, vem e mais vendas, e mais retenção de clientes, e etc e tal. E fora, que não é tangível em dinheiro, que é o ambiente, né? É o clima. É o clima organizacional. Volta nesse ponteirinho. Sim. Se você tem uma empresa onde você cria um clima que os funcionários percebem que aquele empregador, empresário, está focado em fazer algo pela saúde mental deles, gente, nem é tanto dinheiro assim. Não é nem um salário, né? Nem é tanto dinheiro. Então, na verdade, essa conta, para mim, ela fecha em poucos meses. Em poucos meses. E hoje, Karen, se você for ver a curva do PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador do Governo Federal, a legislação que regula tudo isso, é aquela curva, quanto maior a empresa, maior o percentual de empresas que concedem esses benefícios. Quando a empresa é pequena, salvo ela seja obrigada por convenção coletiva, muitas não oferecem. E você fala assim, por quê? Esse funcionário, esse empresário, ele é do mal? Não, é porque muitas vezes ele não tem nem noção. Tem muito empresário que não sabe, eu espero que muitos que estejam
vendo esse podcast aqui com você, comece a ter essa percepção, né? O que a associação comercial está trazendo para você, associado, no sentido de levar essa plataforma de uma maneira rápida, digital, sem custo, né? Tirando o Total PES Include. Então, assim, muitas vezes é desconhecimento. Olha, Giovanni, eu não sabia que eu poderia dar R$300 num cartão sem incidência de encargos. A EBA tem o registro no PAT do governo federal. Se você contrata alimentação e refeição em uma empresa que tem registro no PAT, o seu contador vai colocar lá na contabilidade, amanhã um funcionário chega, olha, eu vou levar na justiça essa associação porque eu recebi aqui R$300 à parte. Não, a parte não. Era um cartão alimentação da EBA com registro no PAT. Não incide encargo, não tem o que reclamar aqui. Então, a gente precisa, cara, levar para o pequeno empresário a cultura e a informação do que é benefício e como operar benefício da forma correta. Ah, eu vou dar um dinheiro aqui, R$100 por fora. Perigo. É risco trabalhista. Risco trabalhista. Sim. E você focou aí nos pequenos, a associação ela abraça todos, né? Desde o pequeno, o MEI. Sim. E a partir de quantos colaboradores o EBA ele concede esse benefício? Nós criamos uma nomenclatura interna, né? Aquele cliente até 50 funcionários, a ideia é que a associação aqui, ela atue, a gente tem uma plataforma digital que a gente está aperfeiçoando e a própria associação vai atender de uma forma mais digital, mais rápida. Mas a partir de um funcionário. Nossa, não tem hoje, não tem limite. limitação. Para nós, um cartão de um funcionário, ele dá tanto trabalho para fazer quanto de 500, né? Uhum. Mas como as associações comerciais, a grande maioria dos associados são empresas de 2, 3, 5 funcionários, né? Mas o detalhe é o seguinte, é um cartão, nesse exemplo, né, um funcionário que seja, mas com possibilidade de colocar até 7 benefícios. Sim. Então, se você tem uma pequena empresa, você, sua esposa e um funcionário, com certeza esse funcionário representa 100% da sua força, a não ser o 33% se for contar com você e sua esposa, né, numa loja pequena. Então, vamos carregar nesse cartão o máximo possível de benefícios para que esse único funcionário seu performe bem e fique feliz. Satisfeito. 7 benefícios aí para você colocar para esse funcionário. Mas, quem estiver nos assistindo e que tenha 500, 1.000, 3.000 funcionários, que Guarulhos nós temos várias empresas de porte, estamos aptos e preparados para atender vocês também com toda a qualidade, com ofertas mais customizadas, entender melhor como você atua com benefício, né? Hoje, empresas maiores, Karen, tem a gestora de benefícios, né? Então, a gente precisa entender o que você tem e, olha, temos conseguido ofertas muito interessantes para empresas de maior porte. Mas, o que a Associação de Guarulhos nos enviar de clientes aqui serão bem-vindos. Legal. E aí, puxando um pouquinho o gancho aqui para a Associação Comercial de Guarulhos, Sim. Hoje já estamos com os colaboradores, com o EBA, bandeirado, e tem um grande diferencial, que é um depoimento dos nossos colaboradores, que é quando cai o VR. Sim. Nossa, caiu rápido, caiu lá no dia 25, 26, antes mesmo de virar o mês. E é um grande diferencial do EBA, é esse crédito rápido. Sim. Ele não fica parado, né? Sim. Tenho feito algumas, antigamente, né? Fazia, a empresa ela paga no dia 20, 25, mas vai cair para o colaborador lá no dia 30, 31, Sim. Bem virando, né? E o diferencial do EBA é isso, que o dinheiro não fica parado. Sim, Ele é um já crédito. Como nós lançamos o EBA, nós temos agora, vamos fazer 8 anos como empresa em abril, mas já operávamos benefício há mais de 10 anos. Então, temos 18 anos de história em benefício, mas o EBA bandeirado foi lançado no nosso congresso da federação, você se lembra? Sim. Em abril de 2024, né? Eu acho que foi em maio de 2024. Então, nós contratamos a plataforma mais moderna que tem no mercado. Então, por exemplo, integração com o banco, gerar o boleto rápido, pagar, liberar. Então, a ideia é, já que nós vamos pegar uma plataforma moderna, né, a gente procurar levar o máximo de benefício para o empregador, que vai refletir, obviamente, no empregado. Muito bom, estamos super satisfeitos, Que né? bom, é isso aí. Bem A associação já é cliente EBA, óbvio, e é óbvio
tem que se oferecer o que se usa, né? E a gente faz questão que as associações parceiras usem o EBA para que você, ao falar do EBA, você tenha vivenciado o EBA, né? Não é só um PowerPoint, é um cartão que realmente traz um nível de satisfação muito bom. Muito bom. E aí agora, quero aí finalizar, para o RH, o empresário, para aderir, o que ele precisa fazer? Perfeito. Nós temos aqui o site especificamente da Associação de Guarulhos. Nós temos um site da associação que vocês devem conhecer, que vocês podem entrar lá e verificar informações do EBA, os canais aqui, equipe comercial, e-mail, tudo os canais que vocês costumam se relacionar especificamente com a Associação Comercial de Guarulhos. Temos também o site ebabenefícios.com.br. Todo cliente que for de Guarulhos, 100% vai ter a participação direta ou indireta da Associação Comercial de Guarulhos. Então, a recomendação, procure. Acho até que provei hoje aqui, tem um café muito bom aqui na Associação de Guarulhos. Vem aqui tomar o café, falar com a Karen, com a equipe Venha comercial. Venha tomar o nosso cafezinho. Exatamente, porque a gente tem essa associação que tem uma estrutura muito boa, bem localizada. Então, é interessante vocês virem aqui, bater um papo, participar dos eventos, entender mais o que é benefício, porque é importante, né? Karen e todo o time comercial dela, Carol, o pessoal do marketing, todo mundo já está antenado, preparado para levar para você aí as informações do EBA, e depois a gente tem toda uma sequência, né? Você contratou o EBA, o suporte é com a gente tem um zap, uma IA que dá uma resposta, temos 0800, temos e-mails, vários canais para atender você, empregador, ou seu empregado. Mas o começo de tudo é aqui, com a nossa parceira, a CE Guarulhos, que está já preparada para atender você aí, levar para você esse benefício incrível que é o EBA. Muito bom. E aí, rapidamente, para fechar, repassa aí para a gente os benefícios e o porquê os empresários precisam contratar aí o EBA para os colaboradores. Não, legal. De muita convicção pessoal que eu tenho, também a gente tem equipes, né? Sempre liderei muitas equipes. A primeira coisa que eu diria é, o que é mais importante na sua empresa? O produto, os processos de venda ou são as pessoas? Acho que ninguém vai relutar em dizer que o mais importante em qualquer empresa são as pessoas. Se você tem essa convicção, então saiba que manter essa equipe que você tem ou atrair novos, você precisa trabalhar com benefícios. Não é achismo, é pesquisa que mostra, como eu já falei, que benefício aparece à frente de salário. E hoje, como as empresas também estão muito apertadas no orçamento, não falta gastos no Brasil, né, impostos, encargos sociais. Além disso, você consegue, ofertando benefícios, economizar, como eu disse, né, se der R$300 de aumento, você vai pagar quase 300 de encargos, de 400, 450, se for o caso, nesse exemplo, no cartão alimentação. Pode ser até menos, mas a conta é a mesma. 100, você vai gastar 200, né? Então, primeiro, foco em pessoas, atração e retenção de talentos, economia via redução de encargos sociais e a flexibilidade de começar com um benefício, podendo chegar a 7, sem ter que trocar o cartão. Então, se você tivesse a cada benefício, tivesse que gerar um outro plástico, Karen, mais problema. Então, você tem no mesma condição, no mesmo plástico, você tem ao longo do ano, ou ao longo de anos, você ir agregando a cada ano, de acordo, obviamente, com cada orçamento, vários benefícios. E não poderia deixar de dizer também o fato de ter a associação comercial como parceira. Nós temos hoje no estado mais de 180 associações comerciais parceiras, de um total de 380, 400 que tem no sistema, e eu acredito que pouquíssimas empresas, a não ser pequenas empresas regionais, têm essa condição de dizer que nós temos hoje 400 pontos de atendimento em São Paulo. Então, em Guarulhos, está aqui a associação, que é conhecida com uma bela estrutura. Vocês vão ter esse suporte local. O sistema é todo digital, app super simples, mas eu acho que esse tempero local, né, Karen, faz sentido. Então, você aí, associado à associação comercial, procure a associação, entenda melhor e convicção plena que nós temos que você vai melhorar o bem-estar do seu time e vai fazer com que esse time seu fique ainda mais satisfeito, produza mais, traga mais resultado para a sua empresa.
Perfeito, maravilha. Quero aqui de coração, em nome da Associação Comercial, agradecer a sua presença e todo esse benefício, esse leque de benefícios para os nossos associados. Muito obrigada, Giovanni, pela sua participação. Obrigado, Karen, parabéns pela sua condução. Você está uma apresentadora de podcast super fera, viu? E agradeço a todos aí pela audiência. Espero que, assim que terminar de assistir esse podcast, independente do horário, já no outro dia, ou no mesmo dia, quem sabe, procure a associação, saiba mais sobre o EBA, já está disponível, já estamos atendendo, já temos clientes aqui, queremos você também como cliente EBA aqui, seja você associado ou não. Se não for, procure se associar, se for, venha e a gente vai ter o grande prazer de atender vocês e tenho certeza que o impacto aí vai ser muito legal para vocês. Um abraço e obrigado aí pelo convite. Obrigada, você associado, você que não é associado, venha, conheça os nossos produtos e serviços e espero você até o próximo Soluções ACE Guarulhos.